Livro Carta Aberta aos Católicos Perplexos, Monsenhor Marcel Lefebvre. 16. O pensamento modernista. No vocabulário inteiramente renovado dos homens da Igreja, algumas palavras sobreviveram. Fé é uma delas. Contudo, é empregada nas mais diversas acepções. Ora, existe uma definição da fé e não se pode mudá-la. É a ela que se deve referir o católico quando não entende mais nada do palavreado confuso e pretensioso que lhe apresentam. A fé é a adesão da inteligência à verdade revelada pelo Verbo de Deus. Nós cremos numa verdade que vem de fora e que não é, de maneira alguma, brotada em nosso espírito. Nela acreditamos devido à autoridade de Deus que nola revela. Não é preciso buscar em outra fonte. Ninguém possui o direito de tomar de nós essa fé para substituí-la por outra. Vemos ressurgir uma definição modernista da fé, já condenada por Pio X há 80 anos, e segundo a qual ela seria um sentimento interior. Não seria preciso procurar a explicação da religião fora do homem. É, pois, no próprio homem que ela se encontra, e como a religião é uma forma de vida, na vida mesmo do homem. Ela seria alguma coisa de puramente subjetivo, uma adesão da alma a Deus, sendo Ele próprio inacessível à nossa inteligência, cada um por si, cada um na sua consciência. O modernismo não é uma invenção recente. Ele já não era em 1907, data da famosa encíclica Pascendi. É o espírito perpétuo da revolução que nos quer fechar na nossa humanidade e colocar Deus fora da lei. Sua falsa definição não busca senão corromper a autoridade de Deus e da Igreja. A fé nos vem do exterior. Nós estamos obrigados a nos submeter a ela. Quem crer será salvo. Quem não crer será condenado. É nosso Senhor quem o afirma. Quando eu fui ver o Papa em 1976, para minha imensa surpresa, ele reprovou-me o fato de fazer meus seminaristas prestarem um juramento contra ele. Tive dificuldade de compreender de onde isso poderia provir, pois alguém, com toda a evidência, lhe havia insuflado essa ideia na intenção de prejudicar-me. Depois se fez a luz no meu espírito. Tinha-se interpretado nesse sentido o juramento antimodernista que até agora todo sacerdote era obrigado a recitar solenemente antes de sua ordenação e todo dignatário eclesiástico no momento de receber seu cargo. O Papa Paulo VI o havia ele mesmo prestado mais de uma vez na sua vida. Ora, eis o que se encontra neste juramento. Eu tenho como certíssimo e professo sinceramente que a fé não é um sentimento religioso cego que emerge das trevas do subconsciente sob a pressão do coração e a inclinação da vontade moralmente informada, mas que ela é um verdadeiro assentimento da inteligência à verdade recebida de fora, pela qual nós cremos ser verdadeiro, devido à autoridade de Deus, tudo o que foi dito, atestado e revelado por Deus pessoal, nosso Criador e soberano. O juramento antimodernista não é mais exigido para alguém se tornar padre ou bispo. Se o fosse, haveria ainda menos ordenações que há. Com efeito, o conceito de fé foi falseado, e muitas pessoas, sem terem más intenções, deixam-se influenciar pelo modernismo. Por isso elas aceitam crer que todas as religiões salvam, se cada um tem uma fé segundo sua consciência. Se é a consciência que produz a fé, não há razão de pensar que uma fé salva melhor que outra, contanto que a consciência seja orientada para Deus. Leem-se afirmações como esta num documento proveniente da Comissão de Catequese do Episcopado francês. A verdade não é algo de recebido, de inteiramente feito, mas alguma coisa que se faz. A diferença de visão é total. Dizem que o homem não recebe a verdade, mas a constrói. Ora, nós sabemos, e nossa própria inteligência nolo confirma, que a verdade não se cria, não somos nós que a criamos.
Mas como defender-se contra essas doutrinas perversas que arruinam a religião, visto que esses inventores de novidades se encontram no próprio seio da Igreja? Eles foram, graças a Deus, desmascarados desde o início do século XX, de um modo que permite reconhecê-los facilmente. Não pensemos que se trata de um fenômeno antigo, que interessa apenas aos escritores eclesiásticos. A Pachende é um texto que se acreditaria escrito hoje, e de uma atualidade extraordinária, e pinta com cores tão frescas que não se poderia admirá-la demasiadamente, esses inimigos do interior. Ei-los, curtos em filosofia e em teologia sérias, apresentando-se com desprezo de toda modéstia, como renovadores da Igreja, desprezadores de toda autoridade, indóceis a todo freio. Sua tática é jamais expor suas doutrinas metodicamente e no seu conjunto, mas de fragmentá-las de alguma sorte, de espalhá-las aqui e ali, o que faz julgá-los ondulantes e indecisos, quando suas ideias, ao contrário, são perfeitamente determinadas e consistentes. Tal página de sua obra poderia ser assinada por um católico. Vire a página e pensarão estar lendo um racionalista. Censurados e condenados, eles seguem o seu caminho dissimulando sob aparências enganadoras de submissão uma audácia sem limites. Quem quer que tenha a desgraça de criticar uma ou outra de suas novidades, por monstruosa que ela seja, eles caem sobre ele em fileiras cerradas. Quem a nega é tratado de ignorante. Quem a abraça e a defende é elevado às alturas. Uma obra é publicada respirando a novidade de todos os seus poros. Eles a acolhem com aplausos e gritos de admiração. Quanto mais um autor levar sua audácia a difamar a antiguidade, a minar a tradição e o magistério eclesiásticos, tanto mais será sábio. Enfim, se acontece que um dentre eles é golpeado pelas condenações da Igreja, bem depressa os outros vão cerrar fileiras à sua volta, cumulá-lo de elogios e venerá-lo quase como um mártir da verdade. Todos esses traços correspondem tão bem ao que vemos que se acreditariam esboçados recentemente. Em 1980, após a condenação de Hans Küng, um grupo de católicos realizava diante da Catedral de Colônia um ato de fé de protesto contra a decisão da Santa Sé de retirar do teólogo suíço sua missão canônica. Tinha-se feito uma fogueira sobre a qual eles jogaram um manequim e as obras de Hans Küng, a fim de simbolizar a interdição de um pensamento corajoso e honesto. Le Monde. Pouco antes, as sanções contra o padre Poirier haviam provocado outros levantamentos de estudos. 300 dominicanos endereçaram uma carta pública de protesto contra essas sanções. Umas 20 personalidades assinavam outro texto. A abadia de Boquém, a capela de Montparnasse e outros grupos de vanguarda vinham ajudar. A única novidade em relação à descrição de São Pio X é que eles não se dissimulam mais sob aparências enganosas de submissão. Tomaram confiança, têm muitos apoios na Igreja para esconder-se ainda. O modernismo não está morto, ao contrário, progrediu e se ostenta. Continuamos a ler a Pachende. Depois disto, não há motivo de se admirar que os modernistas perseguem com toda a sua malevolência, com toda a sua acrimônia, os católicos que lutam vigorosamente pela Igreja. Não há injúria em que os modernistas não vomitem contra eles. Quando se trata de um adversário cuja erudição e vigor de espírito o tornam temível, os modernistas buscarão reduzi-lo à impotência, organizando em torno dele a conspiração do silêncio. É o caso hoje dos padres tradicionalistas, acossados e perseguidos, dos escritores religiosos ou leigos
de quem a imprensa, nas mãos dos progressistas, jamais diz uma palavra. Movimentos de juventude tradicionais são também postos de lado porque permanecem fiéis e cujas atividades edificantes, peregrinações ou outras, ficam desconhecidas do público que, no entanto, poderia encontrar nisso um reconforto. Se eles escrevem história, procuram com curiosidade e publicam aos quatro ventos, sob o pretexto de dizer toda a verdade e como espécie de prazer mal dissimulado, tudo o que lhes parece manchar na história da Igreja. Dominados por certos preconceitos, destroem como podem as piedosas tradições populares. Põem em ridículo certas relíquias muito veneráveis por sua antiguidade. Eles são, enfim, possuídos pelo vão desejo de fazer falar deles, o que não sucederia, e eles bem o sabem, se falassem como se tem sempre dito até aqui. Quanto à doutrina, ela repousa sobre alguns pontos seguintes que não se terá dificuldade em reconhecer nas correntes atuais. A razão humana não é capaz de elevar-se até Deus, não, nem mesmo para conhecer, por meio das criaturas, a sua existência. Sendo impossível toda a revelação exterior, o homem buscará em si mesmo a satisfação da necessidade do divino que sente e cujas raízes se encontram no seu subconsciente. Essa necessidade do divino suscita na alma um sentimento particular, aspas, que une de algum modo o homem com Deus. Isto é a fé para os modernistas. Deus é assim criado na alma, e isso é a revelação. Do sentimento religioso se passa ao domínio da inteligência que vai elaborar o dogma. O homem deve pensar sua fé. É uma necessidade para ele, uma vez que é dotado de inteligência. Ele cria fórmulas que não contêm a verdade absoluta, mas imagens da verdade, símbolos. Essas fórmulas dogmáticas estão, por conseguinte, submetidas à mudança, elas evoluem. Fica aberto o caminho à variação substancial dos dogmas. As fórmulas não são simples especulações teológicas, elas devem ser vivas para serem verdadeiramente religiosas. O sentimento deve assimilá-las vitalmente. Fala-se hoje da vivência da fé. A fim de que elas sejam e permaneçam vivas, continua São Pio X, na exposição da doutrina dos modernistas, essas fórmulas devem ficar ajustadas ao crente e à sua fé. No dia em que essa adaptação viesse a cessar, elas se esvaziariam de seu conteúdo primitivo. Não haveria outro partido a tomar senão mudá-las. Diante de um caráter tão precário e tão instável das fórmulas dogmáticas, compreende-se muitíssimo bem que os modernistas as tenham em tão pouca estima, se é que não as desprezam abertamente. O sentimento religioso, a vivência religiosa, é o que eles têm sempre nos lábios. Nas homilias, nas conferências, nos catecismos, dá-se caça às fórmulas preparadas. O crente faz sua experiência pessoal da fé. Depois, ele a comunica a outros pela pregação. É assim a experiência religiosa se propaga. Quando a fé se tornou comum, ou, como se diz, coletiva, experimenta-se a necessidade de se organizar em sociedade para conservar e fazer crescer o tesouro comum. Daí vem a fundação de uma igreja. A igreja é o fruto da consciência coletiva, falando de outra maneira, da coleção das consciências individuais, consciências que deveriam de um primeiro crente para católicos de Jesus Cristo. E a história da igreja se escreve como segue. No início, quando se acreditava ainda que a autoridade da igreja vinha de Deus, era concebida como autocrática. Mas hoje se voltou atrás a este respeito. Assim como a igreja é uma emanação vital da consciência coletiva, de igual modo, por outro lado, a autoridade é um produto vital da igreja. Então é preciso que o poder mude de mãos e venha da base. A consciência política criou o regime popular,
deve acontecer o mesmo na Igreja. Se a autoridade eclesiástica não quer, no mais íntimo das consciências, provocar e fomentar um conflito, cabe a ela ceder às formas democráticas. Vocês compreendem agora, católicos perplexos, aonde o cardeal Suenens e todos os teólogos turbulentos foram buscar suas ideias? A crise pós-conciliar está em perfeita continuidade com aquela que agitou o fim do século XIX e o início do século XX. Compreendem assim porque, nos livros de catecismo que seus filhos trazem para casa, tudo começa nas primeiras comunidades que se formaram depois de Pentecostes, quando os discípulos sentiram a necessidade do divino, devido ao choque provocado por Jesus, e viveram em conjunto uma experiência original? Vocês podem explicar-lhes a ausência dos dogmas, a Santíssima Trindade, a encarnação, a redenção, a assunção e etc., nesses mesmos livros e nos sermões. O texto de referência elaborado para a catequese pelo episcopado francês se estende sobre a criação de grupos que serão mini-igrejas, destinadas a recompor a igreja de amanhã, segundo o processo que os modernistas creram ler no nascimento da Igreja dos Apóstolos. Num grupo de catequese, animadores, pais e crianças trazem sua experiência de vida, suas aspirações profundas, imagens religiosas, certo conhecimento de coisas de fé. Segue-se uma confrontação, que é condição de verdade, na medida em que ela põe em movimento os desejos profundos das pessoas e as compromete realmente em direção das transformações inevitáveis que todo contato com o Evangelho manifesta. Bloqueios são possíveis. É no final de uma ruptura, de uma conversão, de uma espécie de morte que se pode, pela graça, efetuar a confissão de fé. São os bispos que põem em aplicação às claras a tática modernista condenada por São Pio X. Tudo se encontra neste parágrafo. Releiam com atenção. O sentimento religioso provocado pela necessidade, as aspirações profundas, a verdade originando-se na confrontação das experiências, a variação dos dogmas, a ruptura com a tradição. Para o modernismo, os sacramentos nascem também de uma necessidade, pois, como se notou, no sistema modernista, a necessidade, a exigência é a grande e universal explicação. É preciso dar à religião um corpo sensível. Os sacramentos são para eles puros sinais ou símbolos, embora dotados de eficácia. Eles os comparam a certas palavras das quais se diz vulgarmente que têm sucesso, porque possuem a virtude de irradiar ideias fortes e penetrantes que impressionam e comovem. Seria o mesmo que dizer que os sacramentos foram instituídos apenas como certo alimento da fé, proposição condenada pelo Concílio de Trento. Essa ideia se reencontra em Bernhardt, por exemplo, que foi perito no concílio. Não é o sacramento que põe o amor de Deus no mundo. O amor de Deus trabalha em todos os homens. O sacramento é o momento de sua manifestação pública na comunidade dos discípulos. Dizendo isso, não tenciono absolutamente negar o aspecto eficaz dos sinais formulados. O homem se realiza também ao revelar-se, e isso vale nos sacramentos como no resto de sua atividade. Os livros sagrados? Para os modernistas, eles são a compilação das experiências feitas numa determinada religião. É Deus que fala através desses livros, mas o Deus que está em nós. São livros inspirados um pouco como se fala de inspiração poética. A inspiração é assimilada à necessidade intensa que experimenta o fiel de comunicar sua fé por escrito. A Bíblia é uma obra humana. Em Pierres Vivantes, se diz às crianças que o Gênesis é um poema escrito um dia pelos fiéis que refletiram. Esse livro imposto pelos bispos da França
A todos os alunos do catecismo, respira modernismo em quase todas as páginas. Estabeleçamos um pequeno paralelo. São Pio X. É uma lei para os modernistas que a data dos documentos não poderia ser determinada de outra maneira senão pela data das necessidades às quais a Igreja está sujeita sucessivamente. Pierres Vivantes. Para ajudar essas comunidades a viver o Evangelho, alguns apóstolos lhe escrevem cartas que se chamam também epístolas, mas os apóstolos contaram de viva voz o que Jesus tinha feito no meio deles e o que lhes havia dito. Mais tarde, 4 autores, Marcos, Mateus, Lucas e João, escreveram os que os apóstolos disseram. Datas da redação dos evangelhos: Marcos por volta dos anos 70, Lucas entre 80 e 90, Mateus entre 80 e 90, João entre 95 e 100. Eles narraram os acontecimentos da vida de Jesus, suas palavras e, sobretudo, sua morte e sua ressurreição, para iluminar a fé dos fiéis. São Pio X. Nos livros sagrados, dizem os modernistas, há vários lugares relativamente à ciência ou à história onde se verificam erros manifestos, mas não é de história nem de ciência que esses livros tratam, é unicamente de religião e de moral. Pierres Vivantes. É um poema, o Gênesis, e não um livro de ciência. A ciência nos diz que foram precisos milhões de anos para aparecer a vida. Os evangelhos não narram um relato da vida de Jesus como se refere hoje um acontecimento na rádio, na televisão ou num jornal. São Pio X. Eles não hesitam em afirmar que os livros em questão, sobretudo o Pentateuco e os 3 primeiros evangelhos, se formaram lentamente, de acréscimos feitos a uma narrativa primitiva muito breve, interpolações, à maneira de interpretações teológicas ou alegóricas, ou simplesmente transições e emendas. Pierres Vivantes. O que se escreveu na maior parte desses livros tinha sido inicialmente narrado de pai para filho. Um dia alguém o escreveu para transmiti-lo a seu turno, e frequentemente o que escreveu foi reescrito por outras pessoas ainda. 538. Dominação dos persas. A reflexão e as tradições tornam-se livros. Esdras, por volta de 400, reúne diversos livros para fazer deles a lei ou o Pentateuco. Os golos dos profetas são compostos. A reflexão dos sábios acaba em diversas obras-primas. Os católicos que se espantam com a linguagem nova utilizada na Igreja Conciliar devem saber que ela não é tão nova, que Lamennais, Fuchs, Lois já empregavam no século XIX e que eles mesmos não tinham senão amontoado todos os erros que puderam ocorrer no decurso dos séculos. A religião de Cristo não mudou e não mudará jamais. Não se deve deixar-se enganar.